bom crochê para você, aqui é a Pitula. Nessa aula, estamos na parte 3 do nosso tapete. Bem-vindo! Se você não acompanhou a parte 1 e nem a parte 2, vou deixar para você a parte inicial aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. E vamos embora para nossa aula. Aqui, depois que a gente finalizou as nossas 7 carreiras, vamos conferir comigo bem certinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Finalizamos as nossas 7 carreiras, vamos iniciar as nossas outras 2 letras. Aqui eu faço uma correntinha, vou virar o meu trabalho e vou trabalhar os 4 pontos baixos aqui para a gente poder fazer a emenda de outra cor, que é como a gente fez nas repetições anteriores, a emenda de cor. Eu coloco aqui apenas 4 pontos, pego a minha cor e vou colocar aqui e fazer mais 4 pontos. E assim, coloquei aqui a minha cor das letras, apenas deixei o meu fio aqui assim, para prender a cor. E vou trabalhar mais 4 pontos, para o total aqui de 8 pontos, porque esse é a contagem inicial de contorno aqui do nosso tapete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, eu vou pegar os marcadores para a gente marcar aqui a nossa letra. Sim, aqui coloquei os meus 10 marcadores, que vamos ter 10 pontos em relevo aqui na nossa letra M. E deixando aqui a nossa carreirinha de espaço. E agora, você percebeu que temos apenas uma alça de espaço entre uma letra e outra. Isso soma 3 carreiras, porque temos as nossas carreiras de retorno. Então, dá 3 carreiras aqui de espaço entre as letras. Nessa parte aqui é melhor para olhar, ó. 1, 2, 3 e uma alcinha aparente, né? Uma alcinha que fica aqui entre as nossas letras. Agora, a gente vai verificar o alinhamento correto aqui da nossa letra, ó. Aqui vai ser o meu 9º ponto baixo. O 9º ponto baixo, que a gente fez 8 pontos baixos aqui. E você vai seguir o alinhamento do ponto em alto relevo, ó. Esse é o ponto alto relevo, temos a nossa alcinha aparente e vamos aqui para a nossa segunda carreira de alcinha aparente, porque as próximas carreiras da nossa letra em relevo a gente vai fazer aqui nessa primeira carreira. Então, a primeira carreira da letra a gente faz aqui na nossa segunda alça aparente, que é a terceira carreira de alcinhas, contando com essa que a gente está fazendo, ó. 1, 2 na terceira. Olhando apenas as anteriores, é na segunda alcinha. E assim, pulando um ponto de base, ó, a gente olha o alinhamento dos pontos anteriores. Coloque a sua agulha e olhe bem certinho, ó. Todos os pontos alinhados. Confira bem certinho. Aí, coloquei 10 marcadores. Depois do 10º marcador, pra gente marcar a outra letra e economizar aqui serviço. Depois do 10º marcador, ó, que é o alinhamento do ponto em relevo anterior, do último ponto ali da outra letra. É o mesmo alinhamento, ó, confere bem certinho. Aí, a gente vai contar 5 argolas. 1, 2, 3, 4, 5. Depois de 5 argolas, a gente vai colocar o marcador na 6ª argolinha, que é o alinhamento também aqui do primeiro ponto em relevo da letra anterior. Nunca esqueça de olhar isso. E agora, a gente vai colocar 10 marcadores aqui para a nossa letra I. E vamos fazer os nossos pontos em relevo aqui agora,
completando essas duas marcações, que é o início, né, da primeira carreira das duas letras. Vou colocar os meus 10 relevos aqui e também os meus 10 pontos relevo aqui embaixo e já te mostro. E assim, mostrando bem certinho, fiz os meus 10 pontos em relevo. Aqui anterior a gente fez os nossos 8 pontos baixos, 10 pontos em relevo. Aqui, 5 pontos baixos e 10 pontos relevo novamente. Aqui no final, os nossos 8 pontos baixos no final. E essa foi a primeira carreira em relevo da nossa letra, da letra I e da letra N. Primeira carreira em relevo. A segunda carreira, a gente vai voltar aqui, pegar o nosso fio de retorno, vamos voltar com o fio de retorno e fazer a mesma repetição dessa carreira. Vai ser os 10 pontos em relevo abraçando a carreira anterior, os 10 pontos em relevo abraçando a carreira anterior, 5 pontos baixos e aqui 10 pontos em relevo novamente abraçando a carreira anterior, fazendo a última carreira aqui de relevo da letra I. A letra I é a mais fácil, tem apenas 2 carreiras de relevo na letra I. Então, vou terminar aqui, voltar com a carreira de contorno, fazer toda essa repetição que eu falei para você e já te mostro. Completei as minhas 2 carreiras em ponto relevo aqui, fiz a minha carreira totalmente igual à primeira carreira anterior, e essa foi a segunda carreira das nossas letras, segunda e última carreira aqui da letra I. Agora, da letra I para a letra N, a gente tem a nossa distância de letras, então, é daqui a pouco que a gente vai começar a fazer a nossa letra N, depois que a gente der a distância necessária aqui da letra I para a letra N. Agora, a gente vai subir com a carreira de retorno, pegar o nosso fio aqui, a carreira de retorno com ponto baixo, e vou esperar você aqui no primeiro ponto da nossa letra M, para a gente fazer a terceira carreira da nossa letra M. A gente vai fazer a nossa terceira carreira. Então, volte com a carreira de retorno, faça aqui os seus 8 pontos baixos da nossa carreira, de início de carreira, 8 pontos baixos, e eu já volto com você. E assim, voltei com a carreira de retorno, fiz aqui os meus 8 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer aqui na nossa terceira carreira da letra M, 4 pontos alto relevo. Então, eu vou pegar aqui o meu fio, vamos abraçar os pontos anteriores e vamos fazer um total de 4 pontos em relevo. Completei os 4 pontos alto relevo, 1, 2, 3, 4, os nossos 4 pontos aqui de bordado, ó, 1, 2, 3, 4. Agora, aqui no final, já deixei o meu fio à espera aqui nessa parte, porque a gente não vai fazer outra letra aqui embaixo. A gente vai fazer outra letra aqui embaixo só quando a gente completar 7 carreiras de distância da letra I, ok? Então, vamos continuar fazendo aqui carreiras de ida e volta, apenas deixando o nosso fio aqui à espera na letra M. Então, vou deixar o meu fio aqui da letra à espera aqui na letra M e vou descer aqui, completando a carreira com 44 pontos baixos. Depois, eu volto, completo aqui o retorno. Não vou completar o retorno. Olhando aqui o meu gráfico, eu vou trazer o fio apenas para o segundo ponto aqui nessa parte, porque é aqui que eu vou precisar para o próximo ponto em relevo. Então, eu vou trazer apenas 2 pontos e deixar o meu fio à espera aqui nesse ponto. E eu já te mostro também, porque essa parte eu vou precisar mostrar. Como eu disse, vim mostrar a carreira de retorno. Aqui a gente não está fazendo letra, como eu disse, agora estamos na terceira carreira aqui de distância de uma letra e outra. 1, 2, 3. Então, por enquanto, não vamos começar a letra M. E como eu falei aqui em cima na nossa letra
N, né? Aqui é a letra N, aqui é a letra M. Ai, meu Deus. Aí aqui, toda vez para conduzir o fio, eu sempre puxo no primeiro ponto aqui que ele estava, porque assim fica bem retinho. Então, eu puxo aqui nesse fio e vou conduzir apenas até o segundo ponto em relevo, porque é aqui que eu vou precisar dele na próxima carreira. Então, eu vou conduzir até o segundo ponto relevo, isso significa no mesmo alinhamento dele aqui. Então, vou conduzir apenas até essa parte. Aqui eu já vou deixar ele à espera no avesso e vou terminar de fazer aqui os pontos. Então, vamos terminar, sempre lembrando, um ponto baixo no ponto alto relevo e um ponto baixo entre os relevos, porque assim você não se perde e não esquece de fazer nenhum ponto relevo. E vou finalizando aqui o restante dos pontos para a gente começar a nossa próxima carreira da letra M, que é a quarta carreira, tá ok? Voltei aqui, esqueci de falar que depois que eu deixo o fio, a gente fica com 12 pontos baixos, porque a gente deixou de fazer 2 pontos em relevo aqui. 2 pontos em relevo, 12 pontos baixos. E aqui eu vou voltar com 12 pontos baixos, fiz a minha correntinha, ponto sobre ponto, ponto baixo até o primeiro ponto, ou segundo, né? Terceiro. Terceiro ponto em relevo, bem aqui, onde eu posicionei o meu fio, e já te mostro. Aqui, completei os meus 12 pontos baixos, 12 pontos baixos, agora eu vou fazer 2 pontos abraçando os pontos anteriores, 2 pontos abraçando o ponto anterior, vou pular um ponto de base e vou fazer aqui mais 5 pontos. Então, vamos ter o total de 7 pontos aqui na nossa carreira, né? Que é a quarta carreira da letra M. Vou mostrar aqui para você de novo no gráfico, para que você veja bem certinho, ó. Essa é a quarta carreira da letra M, então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pontos aqui no total, na nossa carreira, na quarta carreira da letra M. 2 pontos abraçando os pontos anteriores e mais 1, 2, 3, 4, 5. E o restante a gente ainda não vai começar a nossa letra M aqui embaixo. Ainda não vai começar, que precisamos de 7 carreiras de distância aqui para começar a letra N. E aqui eu vou completar essas carreiras, ou esses pontos em relevo, voltar com a minha linha de retorno. A minha linha de retorno, gente, vai ficar mais aqui embaixo. Então, eu vou voltar com você aqui para mostrar. Terminei aqui, fiz o entrelaço de 2 pontos alto relevo, completei mais 5 aqui, o total de 7 pontos em relevo. Deixei o meu fio à espera, aqui no quinto ponto em relevo da nossa letra M, e aí deu um total de 34 pontos baixos aqui até o final. Aí, vou voltar com os meus 34 pontos baixos e já te mostro aqui onde a gente vai ficar com o nosso fio. Fiz a carreira aqui de retorno, 34 pontos baixos. Aqui eu vou subir o meu fio apenas nesse primeiro ponto aqui. Então, eu vou subir ele aqui e já vou deixar ele aqui mesmo, porque ele vai ser o próximo ponto que eu vou fazer. O que eu quero dizer com isso, gente? De conduzir, você conduz esse fio apenas para a carreira ou para o ponto relevo, onde você vai precisar dele no próximo ponto. Então, eu vou precisar desse fio apenas no próximo ponto aqui, que é nessa parte. Vou mostrar aqui no gráfico para entender mais certinho. Aqui, onde eu vou precisar do meu ponto, é aqui nesta parte. Então, eu vou, na carreira de retorno, conduzir o meu fio
apenas para esse ponto, porque é aqui que eu vou abraçar o ponto anterior e fazer apenas 2 pontos, ok? Então, é por isso, a gente só conduz até onde a gente vai necessitar dele para o próximo ponto. É a carreira de condução do fio, que a gente vai conduzir, ok? E aqui, vou finalizar o restante dos pontos baixos e já te mostro. E aqui, completei 24 pontos baixos, voltando, desta vez não é só 10 ou 12 aqui, né? São 24 pontos até esse último relevo aqui da letra M, que nós estamos na nossa quinta carreira e vamos fazer 2 relevos. Vamos abraçar esse anterior e fazer mais um aqui pulando uma argola de base e fazendo na próxima. Então, vou fazer esse ponto aqui, como eu disse, eu tinha que deixar o fio à espera aonde eu ia utilizar ele aqui. E agora, vou fazer os meus 2 pontos relevo, abraçar esse e fazer o próximo e já te mostro. Completei os 2 pontos relevo da nossa quinta carreira da letra M, um abraçando o ponto anterior, pulei um ponto de base e fiz aqui o meu ponto relevo, como eu disse, pegando a nossa primeira alcinha, porque agora a gente está no desenho da letra, então a gente vai na segunda alcinha e faz aqui o nosso ponto relevo. E assim, vou terminar de fazer aqui os meus pontos baixos da carreira, deixar o meu fio de retorno aqui dentro do ponto em relevo anterior, aqui nessa parte, e vou completar o total de 32 pontos baixos, voltar com 32 pontos baixos na carreira de retorno, e eu já te mostro quantos pontos a gente vai conduzir aqui a nossa carreira de retorno na letra M para a gente fazer a nossa sexta carreira da letra M. Completei os 32 pontos baixos aqui, fiz mais um em cima do ponto relevo para conduzir aqui o meu fio, os 32 pontos, então, aí a partir daqui, contando esse que eu acabei de colocar aqui, daqui para cá temos 32, e aqui, até eu soltar o meu fio no avesso, vamos fazer um total de 13 pontos baixos para deixar o meu fio aqui nesta posição. Então, contando, a partir do momento que a gente puxa o nosso fio aqui no ponto relevo, vamos contar a partir desse que eu fiz em cima do ponto relevo, lembrando que temos um ponto baixo no relevo, um entre os relevos, um no relevo, um entre os relevos. E assim, vou fazer aqui 13 pontos e eu já te mostro. E assim, para ficar mais fácil e você não ficar com dúvida, dá um total de 45 pontos até eu deixar aqui o meu fio na carreira de retorno atrás, no avesso, para a gente fazer a nossa próxima carreira aqui da letra V. E a próxima carreira vai ser a sexta carreira, para a nossa sexta carreira aqui da letra V. Vamos completar o restante de pontas aqui, vou voltar e já te mostro. E aqui voltei com um total de 14 pontos, porque vamos começar o nosso relevo aqui nesta posição desse ponto anterior. Então, aqui na posição do ponto anterior, que vamos fazer o nosso ponto em relevo, aqui nessa parte, depois que a gente fez os nossos 14 pontos baixos aqui. E vamos fazer um total de 5 pontos em relevo, sempre pulando um ponto de base, e a gente faz no próximo. Então, a gente vai fazer aqui o total de 5 pontos em relevo, 5 pontos. E aqui, vou mostrar bem de pertinho essa nossa sexta carreira da letra M. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, fizemos aqui na nossa primeira carreira de alcinha, não deixamos nenhuma alcinha de distância aqui na nossa letra M. Ó, os espaços tá bem certinho. E aqui, começamos a fazer o nosso primeiro ponto em relevo,
Ó, depois de 14 pontos baixos, fizemos o primeiro ponto em relevo e colocamos o total de 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. A partir daqui, a gente começa a contar. Antes de contar, eu vou mostrar pra você, ó, o alinhamento certinho que você tem que conferir. Ó, lá, a alcinha que a gente deixa aqui de distância entre um ponto e outro. Tem que conferir bem certinho toda a carreira aqui, ó. A última alcinha de distância. Agora, a gente vai deixar aqui 9 pontos baixos até a gente começar a fazer o próximo ponto em relevo, que agora a gente começa a fazer o bordado da nossa letra M. E na nossa letra N, gente, na nossa letra N, temos o total de 10 pontos em relevo. E como que a gente vai marcar esta carreira? Que é a primeira carreira da letra N, de novo, a gente vai começar lá na terceirinha carreira, ó. A gente está fazendo essa, tem a segunda, tem a terceira, que é na segunda alcinha que está a amostra aqui, não é na primeira. E a gente vai colocar o nosso marcador posicionando aqui no último relevo, ó, vamos contar bem certinho as alcinhas que estão aparentes aqui. 1, 2, 3, 4, 5. E vamos colocar na sexta alcinha, que é o mesmo posicionamento em linha reta lá do ponto em relevo anterior, da nossa letra anterior. Sempre olhe certinho o posicionamento, o alinhamento, como eu disse. Aí, aqui vamos colocar 10 pontos em relevo, coloque seus 10 marcadores e vamos colocar 9 pontos baixos e começar a fazer aqui os 10 pontos em relevo da letra N. E eu já volto com você. E assim, completei os meus 9 pontos baixos, fiz os 10 pontos em relevo da primeira carreira aqui da nossa letra N, completei os 8 pontos baixos, perdão, 8 pontos baixos aqui no final, total de 8 pontos. E agora, eu vou voltar com a carreira de retorno com meu fio, conduzindo aqui até... Vou conduzir e vou já falar para você quantos pontos baixos eu vou conduzir aqui na carreira de retorno, para a gente começar a nossa sétima carreira aqui da letra M. Sétima carreira da letra M, ok? E aqui voltei com a carreira de retorno e deu um total de 51 pontos baixos. E aqui eu já vou deixar o meu fio da cor da letra à espera aqui atrás. E vou fazer aqui restante 8 pontos baixos. Vou fazer 8 pontos baixos finalizando a carreira. E vou voltar com os 8 pontos baixos, porque agora a gente vai repetir essas outras 3 carreiras em relevo aqui da nossa letra N. A gente vai colocar os nossos 4 pontos em relevo e fazer o restante aqui da letra N. Então, já volto. 8 pontos baixos aqui, voltando. E agora, vamos colocar a nossa sétima carreira aqui. Como eu disse, vai ser 4 pontos em relevo. E vamos seguir o alinhamento aqui do ponto anterior, em linha reta, o 9º ponto. Ó como o barbante tá vindo aqui também em linha reta do 9º ponto. A gente vai pular, né, esse ponto baixo aqui, fizemos 8 pontos, vamos ter 8 argolas e vamos seguir aqui no alinhamento. Observe bem o alinhamento, ó. Lá, o último ponto, vou seguir no alinhamento e vou vir aqui nesta posição e já começar a fazer. Temos que fazer 4 pontos em relevo aqui nessa parte. E um vai ser pegando o pontinho anterior. Vou fazer e já te mostro. Completei os 4 pontos em relevo aqui, que é a nossa sétima carreira da letra M. Ó, confira bem certinho o alinhamento dos pontos, sempre pulando um ponto de base. E o 4º ponto
era abraçando aqui o nosso ponto em relevo anterior. Agora, a gente vai seguir com a mesma repetição aqui da carreira anterior. Vamos abraçar todos os 10 pontos em relevo aqui, fazendo a nossa segunda carreira da letra N. Vamos fazer a segunda da carreira da letra N, abraçando os 10 pontos anteriores aqui, seguindo com o nosso ponto até embaixo, ok? E assim, completei a minha segunda carreira da letra N. E aqui, antes de começar o primeiro ponto, temos um total de 17 pontos baixos aqui. 17 pontos baixos, até começar o primeiro ponto em relevo aqui dos nossos 10 pontos. Fiz aqui o entrelaço de 10 pontos, primeira carreira do N, e aqui no final, 8 pontos baixos. Agora, a gente vai voltar com a carreira de retorno e você deixa o fio aqui nesse último, né, que é o primeiro ponto que a gente vai fazer. Retornando aqui, você deixa o seu fio aqui à espera, nesse último pontinho, e faça os seus 8 pontos baixos, terminando e voltando, e eu já te mostro. Bom, aqui eu coloquei os meus 8 pontos baixos e a gente vai começar a nossa repetição de 10 pontos em relevo aqui, que é a nossa oitava carreira da letra M, e a gente vai fazer a terceira carreira da letra N. Mostrando aqui bem certinho para você, vou usar o gráfico. Como eu disse, as letras não têm a mesma largura. As larguras são diferentes. A letra I é a letra mais fácil que tem, apenas 2 carreiras da letra I. E o nosso desenho serve para a gente olhar a nossa letra e fazer aqui a repetição bem certinho, mas elas não seguem o mesmo alinhamento com a palavra que está embaixo, que a gente está fazendo o nome composto, por exemplo, elas não vai seguir o mesmo alinhamento. De uma letra para outra, temos 7 carreiras aqui de repetição, e aí a gente tem que ficar atenta à letra anterior. A gente faz as nossas 7 carreiras de ponto baixo, que é a repetição de distância entre uma letra e outra, e começa a fazer a outra letra. E não vai seguir o mesmo alinhamento de repetição, que, por exemplo, estamos aqui na nossa oitava carreira da letra M, oitava carreira da letra M, que não é a mesma direção que estamos fazendo aqui no desenho da letra N. A gente está fazendo a nossa terceira carreira, a gente vai fazer agora a terceira carreira da letra N. Então, fique bem atenta ao seu gráfico quando você está fazendo a repetição de um nome composto, ok? Agora, vamos lá para a nossa repetição aqui. Colocar 10 pontos em relevo, a gente vai abraçar esses 4 aqui, pular uma alcinha de base e trabalhar nessas alcinhas aqui até o final, o total de 10 pontos em relevo, seguindo o alinhamento desse primeiro ponto aqui, que é na linha da nossa letra, que é o último ponto, o 10º ponto. E assim, a gente vai fazer aqui na nossa letra N, que é a nossa terceira carreira. Vamos pular um ponto em relevo aqui, pular um ponto, e vamos colocar o total de 4 pontos em relevo, como eu mostrei aqui para você no gráfico. Temos 1, 2, 3, 4 na nossa terceira carreira da letra N. Eu preciso mostrar o gráfico, porque senão você não entende, né, como fazer ali a repetição quando tem 2 nomes, né, 2 palavras, uma em cima e uma embaixo. E eu vou colocar aqui e já te mostro os pontos. Completei aqui os 10 pontos em relevo da letra M, como eu disse, pegando aqui na primeira alcinha aparente. A gente pula um ponto de base, depois de fazer aqui os nossos 4 entrelaçados, pula um ponto, faz o ponto relevo, pula um ponto de base, e assim é no alinhamento aqui da nossa próxima alcinha, dessa alcinha aqui, ok? E aí, completei o total de 10, que aqui embaixo fica 6, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com mais esses 4,
total de 10. E aqui, depois do último, vamos fazer 7 pontos baixos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pontos baixos, vou colocar 4 pontos relevo, ó. 1, 2, 3, 4. Eu gosto muito de olhar pelo avesso, porque assim a gente confere também se a gente pulou todos os pontos e se tá tudo certinho no mesmo alinhamento do ponto relevo aqui anterior, para ficar tudo bem certinho. E aqui na frente, 1, 2, 3, 4. Agora, a gente segue completando a carreira com pontos baixos e aqui eu vou deixar o ponto aqui nessa parte, sempre lembrando, não se esqueça, deixe o ponto aqui à espera, né, da nossa letra, ou a cor da letra vai ficar aqui à espera e a gente vai finalizar os pontos baixos aqui. Depois, vamos fazer a carreira de retorno e vamos deixar o nosso fio aqui nessa parte, porque vamos fazer a última carreira da letra M. Então, vamos trabalhar 8 pontos baixos, colocar aqui o nosso ponto aqui nessa parte, fazer todos os 10 pontos em relevo da letra M, e eu já volto com você aqui no 10º ponto, porque vamos trabalhar a carreira totalmente igual à carreira anterior, que é igual a essa primeira carreira aqui da letra M que a gente fez, a gente vai fazer novamente. São duas carreiras totalmente iguais para a gente finalizar aqui a nossa letra M. Completei os últimos 10 pontos em relevos aqui da letra M, que é a última carreira da letra M, a nossa 9ª carreira da letra M, o último. Agora, a gente terminou de fazer aqui toda a nossa palavra bem. Agora, para a nossa próxima carreira da letra N, que é a nossa 4ª carreira, a gente vai trabalhar o total de 11 pontos baixos, 11 pontos baixos, e aqui fazer o entrelace de 2 pontos e trabalhar mais 2 aqui. Vou pular um ponto de base, fazer um, pular um ponto de base e fazer outro, para um total de 4 pontos em relevo e finalizar a carreira. Vamos fazer 4 pontos em relevo. Vou mostrar o gráfico novamente para você entender tudo certinho. Aqui, fizemos essa carreira com 4 pontos em relevo. Agora, a gente vai trabalhar essa carreira aqui da letra N, que é a 4ª carreira, 1, 2, 3, 4 pontos em relevo, ok? E aqui, na 4ª carreira da letra N, fizemos os nossos 4 pontos em relevo, 4 pontos, 2 entrelaçados e 2 pulando uma alcinha de base. Pula uma alcinha, faz um ponto, pula uma alcinha, faz outro ponto. Aqui na nossa primeira alcinha de base, sem ter aqui espaço entre os outros pontos, ok? Aquela alcinha, essa, por exemplo, ok? Aí, aqui, sobrou 14 pontos baixos. Completei os 14 pontos baixos. Agora que eu vou fazer 14 pontos, vou puxar o meu fio aqui para cima, para poder conduzir ele em apenas esse ponto. E vou deixar o meu fio bem aqui, à espera nessa posição mesmo, para a gente fazer a nossa 5ª carreira da letra N, 5ª carreira. Agora, vamos fazer o restante de pontos baixos aqui, porque a nossa letra M finalizou. Então, a gente não precisa carregar o nosso fio que tá à espera aqui nessa parte até a carreira M, porque já terminamos de fazer a carreira M. E vamos deixar ele à espera apenas aqui nesse ponto. E aqui, completei a carreira de retorno sem conduzir o fio, que como eu disse, a gente já terminou de fazer a nossa letra M, não precisamos conduzir mais até o final. Aí, voltei, fiz 44 pontos baixos. Aqui deu 44 pontos baixos. E aqui na nossa 5ª carreira da letra N, 5ª carreira, a gente vai fazer 3 pontos em relevo, por isso que eu deixei o fio à espera aqui da cor da letra, nesse ponto aqui, que a gente vai abraçar esse ponto, abraçar somente esse, e fazer mais 2 pontos relevo, e deixar o nosso fio à espera e terminar de fazer a carreira. Vou fazer os 3 pontos aqui e já te mostro. Completei os 3 pontos relevo,
abraçando apenas uma aqui e fazendo mais 2 pontos aqui embaixo. E ficamos com o total aqui restante, deixei o fio aqui à espera da cor da letra. O restante aqui dá um total de 10 pontos baixos. 10 pontos baixos. Agora, eu vou voltar com o meu fio de retorno, vou pegar o meu fio aqui e conduzir até esta posição, porque aqui, nesta posição, a gente vai começar a fazer as 2 carreiras em relevo aqui, as outras 2 últimas, né? Que são iguais a essas 2 primeiras aqui. Então, eu vou conduzir meu fio até essa parte e eu já te falo o total certinho de pontos baixos para a gente deixar o nosso fio aqui à espera. E aqui, na carreira de pontos baixos de retorno, conduzindo a nossa cor da letra, vou deixar com 26 pontos. 26 pontos baixos aqui, vou deixar o fio à espera aqui atrás. Deixo o fio aqui bem nessa parte, porque vamos precisar para a nossa próxima carreira da letra N. E vou fazer os pontos até o final. Vou completar aqui o final dos pontos baixos. Vou voltar novamente e eu já te mostro aqui. Vamos fazer 10 pontos em relevo seguindo a posição aqui do nosso ponto anterior. Completei a carreira de retorno aqui, o nosso retorno em pontos baixos, deu um total de 32 pontos baixos aqui, 32. E vamos fazer as marcações para a gente fazer a nossa 6ª carreira da letra M. Vamos usar como base e sempre lá o pontinho, o último ponto anterior. Então, é nessa alcinha aqui, que é a alcinha de base do último ponto anterior. Se você quiser ter certeza absoluta, você pode olhar o alinhamento aqui da letra anterior, como eu já disse, o último ponto em relevo. Vamos contar 5 alcinhas, porque temos 5 pontos baixos de separação, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ser na 6ª alça que vamos ter o nosso primeiro ponto em relevo aqui da nossa 6ª carreira. E assim, a gente coloca o nosso marcador aqui nessa parte, que fica na posição aqui do 33º ponto, ó, fizemos 32 pontos baixos aqui, e colocamos já a nossa alcinha aqui nessa parte, que é no mesmo alinhamento. Confira bem certinho para dar tudo certo. Aí, coloquei um marcador a cada espaçozinho aqui, pulando um espaço, deu um total de 6 marcadores. Vamos precisar colocar 10 pontos em relevo. Então, coloquei aqui 6 marcadores, que são 6 pontos em relevo. Depois, a gente vai abraçar esses 3 aqui, que vai dar um total de 9, e o 10º aqui no final, pulando uma alcinha de base. Então, vamos completar aqui essa carreira e eu já te mostro. Completei os 10 pontos em relevo da letra N aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O último aqui. E depois do 10º ponto, ficamos com um total de 8 pontos baixos. 8 pontos baixos. Agora, vamos voltar com a carreira de retorno, conduzindo aqui o nosso fio até esse primeiro ponto, né? Aqui em relevo, até esse primeiro ponto. E vamos repetir os 10 pontos em relevo novamente. E eu já te mostro, vamos fazer a carreira de retorno, voltar e fazer 10 pontos em relevo novamente para a última carreira da letra N. Finalizei a última carreira da nossa letra N, aqui, a última carreira. Já fiz o corte do meu fio, a gente fez 10 pontos relevo, abraçando os pontos anteriores, a mesma repetição da nossa penúltima carreira, a gente fez a última totalmente igual. Agora, a gente vai fazer um total de carreiras de ida e volta, vamos trabalhar aqui ida e volta, o total de 7 carreiras de pontos baixos, e eu já volto com você. Completei o total de 7 carreiras aqui depois da letra M, vamos conferir bem certinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras. E na 8ª, vamos voltar
até aqui essa parte, já vou contar aqui, vou pegar os marcadores pra gente marcar a posição da letra D. E aqui, peguei os meus marcadores, coloquei os meus 10 marcadores aqui na posição de primeira carreira da nossa letra D. A primeira carreira vai ser lá na terceira, como a gente estava fazendo desde o início da letra B, é a mesma repetição, gente. A gente vai lá na terceira, ó, 1, 2, 3, aqui na terceira carreira, ok? Colocando na posição certinha aqui, que fica o último ponto relevo, seguindo bem certinho aqui. E fiquei com 32 pontos baixos, estamos com 32 pontos baixos aqui e vamos começar a fazer a nossa letra D. Vou fixar o meu fio aqui da cor da letra e vou colocar os meus 10 pontos em relevo e já te mostro. Completei os 10 pontos relevo da primeira carreira da letra D, aqui bem certinho, os 10 pontos em relevo, sempre pulando o ponto de base e conferindo sempre o alinhamento na carreira anterior, na letra anterior, ok? E aqui no final, o total de 8 pontos baixos aqui. Deixei o meu fio à espera, 8 pontos baixos. Agora, a gente vai voltar com o fio de retorno, com a nossa carreira de retorno, deixar o fio à espera bem aqui, onde a gente iniciou a nossa carreira, a gente vai deixar o fio à espera aqui nessa parte, e vamos fazer uma carreira totalmente igual, abraçando esses pontos em relevo anteriores. A gente vai fazer 10 pontos em relevo na nossa segunda carreira da letra D, é exatamente igual a essa. Então, vou fazer aqui e já te mostro. Completei a segunda carreira da letra D, totalmente igual, abraçando os pontos anteriores. Agora aqui a gente vai fazer a carreira de retorno e deixar o nosso fio à espera aqui na posição desse primeiro ponto aqui em relevo, para a gente começar a fazer a nossa terceira carreira de relevo da letra D. Então, vamos colocar aqui a nossa carreira de retorno, eu já volto com você. Completei toda a carreira de retorno. Aqui agora a gente vai fazer 2 pontos em relevo no início e 2 pontos em relevo aqui no final. Então, eu vou fazer aqui e já te mostro a quantidade de pontos baixos que vai ficar aqui dentro da letra D. Já vou fazer e vou te mostrar. Completei os 2 pontos em relevo aqui na nossa letra D, fazendo a nossa terceira carreira, 2 pontos aqui no início e 2 pontos no final. E aqui, nesse centro, que é no meio da letra D, vai ficar aqui o total de 13 pontos baixos, 13 pontos baixos aqui. E a gente vai fazer mais 2 repetições, totalmente igual, que nem a gente fez lá na letra E, que a gente colocou aqui várias repetições, 4 repetições iguais. Agora, aqui, a gente vai colocar 3 repetições. A gente fez uma e vamos fazer mais 2 repetições. Eu vou fazer aqui e já te mostro. Completei as outras 2 carreiras de repetição que a gente ia fazer, 3 carreiras totalmente igual. Aí, aqui, mostrando bem certinho, ó, 1, 2, 3. 3 carreiras aqui de ponto relevo, 1, 2, 3, totalmente igual. Agora, a gente vai fazer a nossa carreira de retorno para fazer a sexta carreira da letra D e vamos caminhar com o ponto, conduzindo aqui a cor da letra até esse ponto aqui da letra D, até esse sentido, e eu já te mostro. E aqui na carreira de retorno, conduzindo a nossa cor da letra, peguei ela aqui, e vai dar um total de 25 pontos baixos para a gente fazer aqui a nossa sexta carreira da letra D. Então, vou conduzir a cor da letra apenas 25 pontos baixos, e aqui vou pegar o meu fio e vou continuar a minha carreira de pontos baixos até o final. E quando eu voltar, eu já te mostro quantos pontos relevo que vamos colocar aqui. E aqui, voltando para a gente começar a fazer os pontos em relevo, deu um total de 34 pontos baixos, 34 pontos baixos aqui,
até a gente começar a fazer o nosso primeiro ponto em relevo aqui, que é a sexta carreira da nossa letra D. Então, aqui a gente vai abraçar esse ponto aqui, vamos fazer todos os pontos relevo aqui, pulando um ponto de base, a gente pula um ponto de base, faz o ponto relevo, enfim, até esse ponto aqui, que é a nossa sexta carreira da letra D. Então, vai ter um total de 8 pontos em relevo. Completei os 8 pontos em relevo, apenas abraçando aqui o segundo ponto, abracei esse, fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E abraçando aqui o oitavo, e o restante aqui da carreira vai dar um total de 10 pontos baixos, 10 pontos baixos. Agora, eu vou fazer a carreira de retorno e vamos deixar o nosso fio à espera aqui nesta posição. E eu já te mostro a nossa sétima e última carreira da letra D. Conduzi o meu ponto aqui, apenas 23 pontos baixos, total de 23 pontos baixos, conduzindo a cor da base, 23 pontos. Agora, vou deixar a cor da letra aqui à espera e vou terminar de fazer aqui a carreira de ponto baixo, já volto com você pra gente fazer os pontos em relevo. Agora, deu um total de 36 pontos baixos aqui pra gente fazer a última carreira de relevo aqui da nossa letra. E aqui na nossa letra, a gente vai pular o primeiro ponto, como eu disse, 36 pontos baixos aqui, já é o total para pular esse primeiro ponto. E a gente vai fazer o total de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai fazer apenas 6 pontos relevo, que vamos pular o primeiro e vamos pular o último relevo aqui da nossa última carreira, que é a sétima carreira da letra D. Vou fazer os meus 6 pontos relevo aqui e já te mostro. E assim, completei a última carreira da letra D, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos relevo, e aqui no final, a gente ficou com 12 pontos baixos aqui no final, 12 pontos baixos. Aí, eu cortei o meu fio aqui, porque essa foi a última carreira da letra D, já cortei o meu fio para fazer o arremate. Agora, a gente vai fazer o total de 7 carreiras aqui, de distância, pra gente começar a fazer a letra O, 7 carreiras. E na letra O, a gente vai ter um total de 8 carreiras em relevo. Então, daqui a pouco eu volto. Completei o total de 7 carreiras aqui de distância da nossa letra D para a nossa letra O, última letra. Então, vamos conferir bem certinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras. E aqui, pra gente começar a marcar, pra gente fazer a nossa primeira letra, a gente vai marcar na posição desse ponto anterior, o nosso primeiro ponto em relevo, e vamos pegar os marcadores e marcar aqui na alcinha de baixo. Aqui eu fiz um total de 36 pontos baixos, 36 pontos baixos. E agora eu vou começar a minha marcação aqui, vou colocar os marcadores e já vou te mostrar as posições corretas. Aqui coloquei os marcadores e, como sabemos, a primeira marcação da carreira de alto relevo, que é a primeira carreira das letras, a gente faz lá na nossa terceira carreira, ó. Primeira, segunda, terceira carreira de alcinha, a gente faz nessa carreira. E aí, a gente vai conferir o alinhamento aqui, em pontos baixos deu um total de 36 pontos baixos, e a gente vai conferir o alinhamento com o ponto anterior, lá da outra letra, ó, o alinhamento da alcinha. A alcinha aqui de espaço, o ponto, a alça de espaço está alinhada com a letra anterior, e assim a gente coloca aqui 6 marcadores, que vamos fazer 6 pontos em relevo na primeira carreira da letra O. E depois a gente vai conferir as alcinhas aqui, porque se nessa letra eu tive 6 pontos relevo e fiquei aqui com 12 alcinhas, a gente vai contar quantas alcinhas vai ficar aqui depois do último ponto em relevo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 aqui com a nossa última alcinha, que fica aqui bem no canto, ok? Então, vou fazer esses 6 pontos em relevo e já te mostro.
completei os 6 pontos relevo aqui, lá na nossa alcinha, sempre pulando uma alcinha de base, 6 pontos. E aqui no final, fiquei com 12 pontos baixos, o total de 12 pontos baixos. Agora, eu vou fazer uma correntinha, vou voltar com meu fio de retorno. Daqui a pouco eu mostro pra você, porque eu vou contar aqui nessa parte, que vamos ter mais um aqui à frente. Então, vou fazer a soma certinho, já falo. E aqui na carreira de retorno da letra O, pra gente fazer a segunda carreira de relevo, eu vou deixar aqui 25 pontos baixos, fiz 25 pontos baixos, vou deixar o meu fio aqui da letra à espera, não vou conduzir mais, vou conduzir apenas por 25 pontos baixos. E agora, vou finalizar aqui o restante da carreira sem conduzir o fio. E eu já volto com você. E aqui, para começar a nossa segunda carreira de relevo, fiz o total de 34 pontos baixos. Completei 34 pontos baixos. Agora, eu vou pegar essa alcinha aqui, dando uma de distância do ponto relevo anterior. Vou fazer um ponto alto relevo aqui. Vou abraçar esses 3 pontos e vou pular uma alcinha de base aqui. A gente pula essa alcinha e faz um ponto relevo aqui nessa alça. Então, vamos fazer um total de 8 pontos em relevo na segunda carreira da letra O. Completei meus 8 pontos em relevo, 8 pontos, e aqui no final a gente ficou com 10 pontos baixos. Agora, eu vou voltar com meu fio aqui de retorno, vou deixar ele aqui nessa posição e já te falo a quantidade de pontos baixos. E assim, o total de 27 pontos baixos, e vou deixar a cor da letra aqui já espera, em 27 pontos baixos. Agora, aqui eu vou completar, deixando a cor da letra aqui nessa parte. E aqui, voltando, fiz o total de 32 pontos baixos, 32 pontos baixos. E para nossa terceira carreira de relevo aqui da letra O, a gente vai pular essa alcinha que fica do lado aqui do ponto relevo, vamos pular essa e vamos fazer o nosso ponto relevo aqui nessa alcinha, que é na mesma posição desse ponto que vai ficar vago aqui, é na mesma posição, ó. E vamos pular essa e vamos colocar aqui mais 2 pontos em relevo, que tem um total de 3 pontos em relevo, depois temos mais 3 pontos em relevo aqui no final. Abraçando apenas 2 e fazendo o último aqui nessa parte, pulando uma alcinha de base e fazendo o último aqui. Eu vou colocar aqui, vou fazer a minha repetição, né? E vou te mostrar para ficar mais fácil para você entender. Assim como eu disse, fiz aqui o meu ponto relevo, pulando lá um ponto de base, coloquei o total de 3 aqui. Vamos fazer 9 pontos baixos, coloquei 9 pontos baixos. E aqui embaixo, fazendo novamente 3 pontos em relevo, como a gente fez aqui na parte inicial. E aqui embaixo também, a gente pula um ponto lá de base, uma alcinha de base, e faz o nosso ponto relevo. E no final, ficamos com 8 pontos baixos aqui, o total de 8 pontos baixos. Agora, vamos seguir com a nossa carreira de retorno e deixar o nosso fio à espera aqui nesse ponto. Então, aqui nesse ponto, vamos deixar o fio à espera. Então, eu volto com a minha carreira de retorno aqui nessa parte com você. Agora, aqui na quarta carreira da letra D, quarta carreira, como eu disse, se você ficar na dúvida na quantidade de carreiras, é só olhar aqui. 1, 2, 3, fizemos 3 carreiras. Vamos para a quarta carreira colocando apenas 2 pontos em relevo. Vamos abraçar apenas 2 pontos no início e 2 pontos no final, sem acrescentar mais nenhum para baixo e nem mais nenhum aqui acima, porque já estamos com os nossos pontos aqui, a letra já está no tamanho, ok? Então, aqui vamos fazer 2 pontos no início e 2 pontos no final, e eu já te mostro. Completei os 2 pontos em relevo, abraçando aqui os anteriores, deu um total de 13 pontos baixos aqui, 13 pontos baixos, fiz os meus outros 2 pontos em relevo aqui, e aí sobrou
8 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer essa mesma repetição. Vamos fazer outra carreira em relevo, abraçando esses 2 pontos aqui. Então, vai ser outra carreira totalmente igual. E aqui, completei a 5ª carreira de repetição, que foi igual à 4ª carreira. 2 pontos em relevo, abraçando os 2 pontos aqui anteriores, a 5ª carreira totalmente igual à nossa 4ª carreira. E agora, vamos para a 6ª carreira aqui de repetição. Então, vou caminhar com o meu ponto de retorno, aqui conduzindo a carreira de retorno, fazer igual está esta carreira aqui. Vamos colocar apenas 3 pontos em relevo, voltando à repetição anterior, porque aqui fizemos a metade, é a metade do motivo. Então, vamos repetir a partir daqui, é a outra metade. Mas eu vou continuar fazendo as repetições com você. Vamos voltar com o nosso fio de retorno, fazer aqui os 3 pontos em relevo, abraçando a partir desse, e eu já te mostro. E aqui na 6ª carreira, como eu falei, a gente vai repetir daqui para lá, que estamos na metade da letra O. Fiz os meus 3 pontos em relevo, aqui pulei um ponto de base, fiz o meu terceiro, fiz 9 pontos baixos. Depois que você fizer 9 pontos baixos, você vai calcular uma alcinha de distância aqui e fazer o seu ponto em relevo. E assim, completar os 3, abraçando os 2 últimos aqui. E a gente finaliza a carreira com 8 pontos baixos. E agora, a gente vai para a nossa 7ª carreira. A 7ª carreira, a gente vai repetir essa daqui. Então, vamos colocar 8 pontos em relevo. E eu já te mostro. E assim, na 7ª carreira da letra O, como eu disse, a gente está repetindo de trás para frente, porque a gente tinha feito a metade da letra. Então, a gente repetiu, igual a gente fez aqui na nossa 2ª carreira, abraçando 2 pontos anteriores, fazendo os nossos pontos aqui no espaço, pulando lá a primeira argolinha, pula a primeira argolinha, faz os pontos até o final aqui, fica sobrando apenas uma argola aqui no final. E assim, abracei os 2 últimos, o total de 8 pontos em relevo, igual a gente fez na nossa 2ª carreira. Agora, a gente vai fazer igual à 1ª carreira. Vamos pular o primeiro e pular o último e colocar 6 pontos em relevo, abraçando aqui os pontos anteriores, fazer 6 pontos. Então, a gente vai caminhar com a nossa linha aqui de condução, com a carreira de retorno, até esse ponto aqui. E eu já te mostro. E aqui, a gente finaliza a nossa 8ª carreira da letra O e última carreira. Como eu disse para você, tinha que deixar o nosso fio aqui nessa parte, no ponto anterior, porque a gente pulou um de cada lado, como a gente fez aqui na nossa 1ª carreira, pulando um de cada lado, abraçando os pontos anteriores, um total de 6 pontos em relevo aqui nessa parte. E essa foi a nossa última carreira, como eu já disse para você. Aqui no final, vamos fazer na nossa barra de contorno aqui do tapete para terminar a nossa base, um total de 10 carreiras de pontos baixos, 10 carreiras de ida e volta. Por que não vamos fazer 13 carreiras como a gente fez na parte do início? Porque na parte do início, a gente precisava de 3 carreiras iniciais aqui para poder começar a fazer a letra B, que isso a gente não precisa aqui na letra O, ok? Então, vamos fazer 10 carreiras de ida e volta. E assim, completei as minhas 10 carreiras de pontos baixos, vamos conferir bem certinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Eu ficaria com o tapete assim, normal. Aqui eu não vou desmanchar essa parte, porque eu vou fazer um contorno aqui em pontos baixos. Tenho várias dicas do contorno de pontos baixos. E também para você que não quer que o seu tapete fique só dessa forma, porque para mim, como eu já disse, ficou maravilhoso. Só vou fazer o contorno de ponto baixo, que vai estar na próxima aula. E também confira na próxima aula todos os acabamentos dessa base, porque ainda tem mais. Temos as aplicações
e temos o bico de acabamento. E eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Deus abençoe todas as suas vendas. Um bom crochê e tchau! Obrigado!